Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores fiagros atualmente sendo negociado na Bolsa de Valores, o Vigia 11, que atualmente é o fiagro que tem o maior número de cotistas. Vamos analisar aqui quais os riscos e as vantagens de se investir nesse fiagro Vigia 11. Lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, cabe a você estudar de uma maneira mais aprofundada para decidir se vale a pena ou não investir nele. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixa aí nos comentários se atualmente você é cotista do Vigia 11 ou se pensa futuramente em ser. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, pessoal, o Vigia 11 está sendo negociado aqui a R$ 9,34, e isso no seu preço de fechamento da última sexta-feira, dia 15/9. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 8,80, que foi a sua mínima, que ele atingiu recentemente, especialmente por causa daquela questão do calote da cooperativa Languiru. Ele acabou caindo bastante o seu preço, porém ele conseguiu se recuperar bem. E a sua máxima aqui foi os R$ 10,64. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está aqui de praticamente 18%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou R$ 1,68. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do Vigia 11, você já teria recebido em dividendos no acumulado o valor de R$ 1,68. E ele está com uma desvalorização aqui nos últimos 12 meses de aproximadamente 7%. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte: o preço justo do Vigia 11 é os R$ 9,51. Como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,34. Então, atualmente, está sendo negociado abaixo do que seria o preço justo. E se analisarmos o seu P sobre VP, que está de 0,98, ele está com 2% de desconto. Lembrando, pessoal, que os fiagros eles investem de uma maneira similar aos fundos imobiliários de papel. É como se uma cooperativa ou uma empresa do setor agro viesse até o Vigia 11 e pedisse um dinheiro emprestado. E ela se compromete a devolver esse dinheiro que o Vigia 11 ele emprestou com acréscimo de juros. É como se fosse praticamente um empréstimo. Atualmente, o patrimônio do Vigia 11 é de 822 milhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 47 milhões disponível em caixa, para que ele possa assim, fazer futuros investimentos. Tem um pouco mais de 138 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária de 5,4 milhões de reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 13/9. Ele realizará o pagamento de 13 centavos por cada cota no dia 20/9. Esse dividendo vai corresponder a uma rentabilidade no mês de 1,36%. Uma excelente rentabilidade. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que ele começou lá no mês de março de 2022 para cá. E por ser um fundo de papel do setor agro, os seus dividendos acabam assim oscilando bastante de um mês para o outro. Vamos vir aqui agora, pessoal, no relatório inicial, entender um pouquinho melhor sobre esse fiagro Vigia 11 e entender assim os riscos e as vantagens de se investir nesse fiagro. Atualmente, seu principal investimento é em CRAs. Essa é a única maneira que atualmente o Vigia 11 ele investe, nos certificados de recebíveis do agronegócio. Ele tem aqui 28 ativos CRAs, com um valor total investido de 907,9 milhões de reais. Descendo aqui, nós podemos ver que ele cobra uma taxa de administração e gestão que atualmente corresponde a 1,15% ao ano. Ele cobra também uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder o índice CDI. Eu recomendo vocês lerem aqui seu relatório gerencial, especialmente aqui o comentário do gestor. Ele vai mencionar algumas movimentações que ele realizou correspondentes ao mês de julho em compra e venda de alguns CRAs. Ele menciona aqui também que ele tem procurado diminuir a concentração que ele tem em alguns ativos devedores. E mais embaixo aqui ele menciona sobre a situação atual da Languiru e quais as providências que a gestão ela vai tomar para poder resolver essa situação do calote que a cooperativa Languiru no momento está para com o Vigia 11. Como eu já havia mencionado para vocês, atualmente 100% de todo o patrimônio do Vigia 11 está investidos nos CRAs, e esses CRAs, 100% deles estão indexados ao índice CDI. Para quem não sabe, o CDI ele segue a taxa Selic. Então, ele depende muito da variação da Selic durante o decorrer do ano. Como a Selic atualmente, apesar de ter caído aí 0,50%, ela continua alta, isso assim acaba proporcionando maior rentabilidade para o Vigia 11 e, consequentemente, ele consegue assim entregar um maior rendimento para os seus cotistas. Aqui em cima podemos conferir alguns dos CRAs que atualmente o Vigia 11 ele tem. E através desses CRAs aqui nós podemos ver
se os ativos do Vigia 11, ou no caso o Vigia 11 em si, ele é um ativo arriscado ou não, especialmente aqui pelas suas taxas fixas. Tirando como exemplo esse CRA aqui da Bela Agrícola, podemos ver que ele está indexado ao índice CDI, mais uma taxa fixa aqui de 5%. Então ele tem duas taxas de juros, uma taxa variável, que geralmente aqui é o CDI, pode ser também o IPCA, o IGPM, no caso do Vigia 11 é o CDI. Ele tem uma taxa fixa, que não vai variar no decorrer do tempo, de 5%. Geralmente, pessoal, em ativos CRAs ou CRIs que estão indexados ao índice CDI, passa de 5%, eles são considerados ativos arriscados. Então, sempre que você vê CRAs com 5% de taxa fixa, com 6,75% de taxa fixa, com 6,10% de taxa fixa, então são ativos considerados arriscados. Tem assim uma maior possibilidade do devedor dar um calote, porém tem ativos seguros. Como vocês podem ver aqui, eu tenho esse ativo aqui, eu estou selecionando para vocês, ele está indexado ao índice CDI, mais uma taxa fixa de 2%. Então é uma taxa muito segura. Geralmente, quando você vê ali taxa CDI mais 2%, 3%, no máximo 4% estourando, são ativos seguros. Dificilmente esse devedor vai dar algum calote no Vigia 11. Não quer dizer que não possa acontecer. Pode sim acontecer. Ninguém está livre de sofrer um calote de qualquer devedor. Porém, a possibilidade entre um e o outro é maior de quem tem uma taxa muito mais elevada. E se descermos aqui, podemos ver que se pegar todos os CRAs que atualmente o Vigia 11 ele tem, somar todas as taxas, a sua média ponderada vai ser de CDI mais 5,7%. Lembra que eu falei que passando ali de 5 em diante já são considerados ativos mais arriscados? É justamente aqui o caso do Vigia 11. Não quer dizer, pessoal, que você não possa investir em ativos que lhe tragam uma maior rentabilidade, como é o caso do Vigia 11. Esse não é a questão. O erro é você concentrar todo o seu patrimônio em apenas um ativo arriscado, ou somente em ativos considerados arriscados. Então, o que é que você faz para poder minimizar os riscos se você investe no Vigia 11? Tem outros fiagros que são considerados mais seguros, como por exemplo o Rura 11, que é considerado um ativo seguro, o KNCA 11, o SNAG 11, são todos fiagros aí de base 10 considerados um pouco mais seguros. Tem o Tecra 11 também, o XPCA 11. Então o erro não é investir em ativos que lhe tragam uma maior rentabilidade. O erro é você só investir em ativos desse tipo, porque se ele sofrer um calote, o impacto vai ser muito maior no seu patrimônio e também nos seus rendimentos mensais. Então tenha consciência disso. Outro risco do Vigia 11 tem a ver com a sua concentração em apenas alguns ativos. Aqui no seu CRAs vocês podem ver o seguinte, esse daqui que eu estou selecionando da Bela Agrícola, atualmente ele tem um patrimônio líquido, no caso um PL, investido nesse ativo de 22,17%. Então praticamente 1/5 do patrimônio do Vigia 11 está em apenas um ativo. Isso é muita concentração. Ele tem esse outro aqui, da Codribar, ele tem 14,76%. Também muita concentração. Sempre que você vê, pessoal, um PL, no caso um patrimônio líquido de um ativo investido em um CRA ou CRI superior a 5%, isso já é concentração. Então ele está assim concentrando seus investimentos em apenas um ativo. E se aquele ativo ele vier futuramente a dar algum calote, a sofrer alguma variação, o impacto vai ser muito maior. O ideal seria o quê? Ele ter aqui PLs inferior a 5%, como por exemplo esse daqui de 2,70%, de 3%, de 1%. Então, quando ele consegue assim variar, dividir o seu patrimônio em vários ativos, isso minimiza eventuais riscos. A gestão atualmente, a Valora, ela tem trabalhado nesse sentido para poder diminuir essa concentração que ele tem em apenas alguns devedores. Porém, isso vai levar um tempo considerável até ele conseguir diminuir e trazer esse PLs para uma porcentagem mais aceitável. Então eu mostrei para vocês dois riscos do Vigia 11. Tem a ver com a sua concentração em apenas alguns ativos e ele também é considerado o ativo mais arriscado. Então não concentre o seu patrimônio investindo apenas do Vigia 11. Tenha outros fiagros, outros fundos imobiliários para poder minimizar os riscos que o Vigia 11 ele tem. E qual é a vantagem de se investir no Vigia 11? A sua alta rentabilidade. Então, se você está procurando ali uma rentabilidade melhor, o Vigia 11 ele é um bom ativo para isso.
Se compararmos eles com outros ativos que têm dividend yield de 10%, 9%, então a vantagem do Vigia 11 é essa maior rentabilidade que ele pode trazer no decorrer do tempo. Porém, como eu mencionei, tem que ter cautela, não concentrar os seus investimentos apenas no Vigia 11, não levar em consideração apenas o seu dividend yield, levar em consideração outros indicadores e o risco envolvido de se investir nele. O erro é concentração. Você colocar todo o seu patrimônio apenas nele e você também não estudar sobre o ativo, não entender os riscos e sair investindo sem procurar conhecer aquele fiagro ou fundo imobiliário que você está investido. Então, sempre que você for investir em um fundo, estude, pessoal, estude, procure entender. Tem vídeos aqui no meu canal, tem vídeos também em outros canais que falam sobre fundos imobiliários e fiagros. Então, não saia investindo em um ativo apenas porque a sua rentabilidade está alta, apenas porque o seu dividend yield está chamativo. Não se deixe enganar, não se deixe iludir por essa questão. Procure entender os riscos e as vantagens que você tem em investir em cada ativo que você pensa em colocar na sua carteira de investimentos. Beleza? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Como eu mencionei, o Vigia 11 ele é um bom ativo, traz uma boa rentabilidade, tem as suas desvantagens, que é a sua concentração, e também procure não concentrar os seus investimentos apenas do Vigia 11. Se você decidir investir no Vigia 11, tenha também outros fiagros considerados mais seguros na sua carteira para poder diminuir os eventuais riscos. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.